Faltando menos de 2 dias para as eleições municipais 2024, foi realizada uma coletiva de imprensa na sede do 53º Cartório Eleitoral de Querência, onde foram abordados vários assuntos sobre o pleito eleitoral que acontece nesse domingo, dia 6 de outubro. Participaram da coletiva o Dr. Thales de Brito, juiz eleitoral de plantão, o chefe do 53º Cartório Eleitoral, o delegado da Polícia Civil de Querência e o capitão da 19ª Corporação da Polícia Militar de Querência. O Dr. Thales fala sobre as operações que a Justiça Eleitoral vem intensificando nos últimos dias para que não ocorra nenhuma irregularidade no processo eleitoral no município. Boa tarde a todos. Me sinto aqui feliz de expor aqui o que foi feito nos últimos dias e o que a gente pretende, realizar e conduzir a eleição. Eu estou respondendo no plantão regionalizado, noturno e matutino, todas as comarcas do Polo do Araguaia, Vila Rica, São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira e Querência. E nós não verificamos nenhuma ocorrência, especialmente as que envolvem violência relacionadas à eleição. Aqui na nossa cidade, nós também estamos atuando 24 horas por dia, desde a segunda-feira dessa semana. Também não identificamos nenhuma ocorrência com violência relacionada às eleições. As forças de segurança pública estão atuando satisfatoriamente, Inclusive, eu queria dizer para os senhores que nós estamos com reforço policial, especialmente em razão desse período eleitoral. O reforço policial foi praticamente triplicado, o policiamento ostensivo. Em conversa com o delegado de polícia da cidade também não houve nenhuma ocorrência relacionada ao pleito eleitoral, somente alguns crimes diversos que foram reportados aí na segunda-feira. E aqui na Justiça Eleitoral nós analisamos e julgamos 195 pedidos de registro de candidatura, Nós realizamos a cerimônia de carga e lacre das urnas, ou seja, as urnas estão alimentadas com as informações suficientes para que sejam colocadas em funcionamento no dia da eleição. Providenciamos também o treinamento de mesários. Nós temos quase 300 mesários envolvidos na eleição. Procedemos também à conferência visual de algumas urnas, que inclusive já estão nos municípios em que ocorrerá a eleição. A gente é responsável, para quem não sabe, a gente é responsável não só pela eleição de Querência, mas pela eleição também de Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada. Então eu gostaria de aproveitar a oportunidade, principalmente parabenizar a minha equipe, que trabalhou diuturnamente aqui e deu sangue para que essa eleição possa acontecer. Gostaria de parabenizar também a Polícia Civil pelo trabalho dela durante todos esses dias e pelo compromisso nos próximos dias, e também a Polícia Militar, obviamente, que está 100% engajada na paz social, para que não haja conflito, não haja violência e não haja nada que interfira na real consciência do eleitor. O que nós queremos é que o eleitor vote conforme a sua consciência e não mediante violência ou qualquer outra conduta ilícita ou criminosa que o induza a votar em alguém específico. A Justiça Eleitoral proibiu quase 10 cidades de Mato Grosso a venda de bebidas alcoólicas, aderindo à lei seca no final de semana da eleição. Porém, o Dr. Thales anunciou que não haverá a imposição da lei seca no município de Querência. Então, pessoal, para quem não sabe, o que é essa lei seca? Na verdade, a lei seca é um apelido que se dá a uma portaria, do Tribunal Regional Eleitoral ou dos juízes de suas respectivas zonas eleitorais. Alguns juízes de zonas eleitorais específicas baixam essa portaria objetivando o quê? Objetivando manter a paz social da comarca.
evitar baderna, evitar confusões. Aqui em Querência, durante todo esse período, né, nos últimos anos, nós não tivemos essa portaria aqui proibindo a comercialização. Nas últimas eleições, a comercialização de bebidas alcoólicas foi permitida. E agora, diante da informação de que há mais reforço policial, não existem ocorrências relacionadas à violência, relacionadas a irregularidades no processo eleitoral, a gente observou que não há essa necessidade de ter uma atuação mais contundente, né, evitando uma eventual baderna. Por enquanto, a cidade ainda está e ficará, né, sob nosso controle, inevitavelmente, sempre com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos servidores da Justiça Eleitoral, e não há necessidade, por hora, de instituir essa proibição de comercialização de bebidas alcoólicas, ressalvadas outras atitudes que a gente pode também tomar e outras providências caso a caso, analisando a necessidade e a efetividade dessa decisão ou dessa medida específica. O juiz destacou também o foco do trabalho da Justiça Eleitoral sobre o registro de candidaturas, com algumas indeferidas, e também o destaque na segurança com o reforço de policiais, evitando qualquer eventual baderna no processo eleitoral. Sim, alguns candidatos tiveram algumas irregularidades, né? E em razão disso a candidatura foi indeferida, mas isso foi objeto já de recurso. E o Tribunal Regional Eleitoral já confirmou a nossa sentença e não modificou o nosso posicionamento. Somente em um caso, se eu não me engano, houve uma divergência de pensamentos em relação a um requisito legal para essa candidatura. Mas todos já com sentença transitada em julgado e confirmadas pelo Tribunal Eleitoral de Mato Grosso. Em conversa com o delegado da Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar, nós temos contato constante. Então, eles se reportam à Justiça Eleitoral, eventualmente reportando alguma irregularidade, alguma situação, e a Justiça Eleitoral decide o que fazer, nesse caso específico, com essa pessoa que eventualmente está sendo ali presa ou eventualmente praticando algum outro ilícito que não seja crime, certo? Estamos de forma ininterrupta já trabalhando, né? Todos os policiais já foram convocados. No domingo, metade do efetivo vai trabalhar pela manhã, metade vai trabalhar a parte da tarde. Nós também, todo esse período, a gente vai nos locais de votação para tirar dúvida, para garantir a segurança, né, para fazer essa fiscalização. E agradecemos o apoio da Polícia Militar, como sempre, do Poder Judiciário, né, e podem contar com a Polícia Civil. Capitão, já tem uma quantidade de policiais que vai direcionar para a Querência para dar um reforço ao policiamento militar? Sim, temos sim. O efetivo da Polícia Militar local integral vai estar empenhado nessa operação das eleições e recebemos também o apoio do CR13 de Água Boa com mais 12 policiais. Desde segunda-feira, o cidadão ele não pode mais ser preso. Explica pra gente como que é essa lei e se pode ou se não pode realmente a pessoa ser presa ou se ela pode ser presa em flagrante. Sim, existem as regras, né, que 15 dias antes, para candidatos, a legislação especifica regras claras. Para o eleitor também existem regras, mais 5 dias, mas tratando-se de crime em flagrante, a conduta é normal, natural. Exatamente, né? 5 dias antes, nenhum eleitor pode ser preso em regra os 5 dias antes, até 48 horas depois, né? Salvo em flagrante delito, de uma forma geral. Ou sentença condenatória por crime inafiançável, é o que o Código Eleitoral traz. Exatamente. Então, mandados de prisão preventiva ou temporária, nesse momento, se for eleitor, a gente não cumpre. O chefe do cartório eleitoral de Querência fala sobre as mudanças das eleições 2024, também sobre as votações nas aldeias e o deslocamento de eleitores. Então, em relação ao uso do celular, já tem um tempo que ele é proibido. Você, ao chegar com o celular na sessão eleitoral, você vai poder deixar o celular lá junto com os mesários, vai ficar na mesa do presidente, quer dizer, não vai ficar no lugar, ou algumas mesas, o pessoal prefere até deixar uma mesa separada, sozinha, para você botar o seu celular, você coloca o seu celular e vota. Você não pode levar o seu celular para a urna. Por quê? Porque você estará violando
potencialmente o sigilo do voto. Então eu já alerto que pode levar o celular para o local de votação, só não pode entrar na cabine de urna com esse equipamento. Documentos de identidade com foto, tá? Qualquer documento de identidade com foto vocês podem levar, não precisa ter título de eleitor na mão, não precisa ter nada disso. Se caso você tenha esquecido, às vezes, o seu documento, alguma coisa assim relacionada à sessão e precisa saber, tem duas saídas. A primeira é baixar o aplicativo e-título, que daí você tem o documento no seu celular e você vai conseguir saber no documento. Mas caso não seja possível, entre em contato com o cartório eleitoral. A gente vai ter uma equipe aqui de 3 meninas aqui que vão estar operando aqui, fazendo esse suporte para poder atender todas as dúvidas. Então quem não souber, liga aqui que a gente vai poder orientar e indicar qual que é o local de votação. Em relação à questão dos indígenas, muita gente está falando, é o seguinte: a segurança lá, por ser uma área da União, por uma questão jurídica, a orientação é que seja feita ou pela Polícia Federal ou pelo Exército. Aqui novamente, o Exército está dando apoio, vão ser 27 militares, tá? Vai ser uma equipe boa, com provavelmente um oficial a mais também para coordenar essas 3 equipes, que vão estar nos 3 locais de votação, que vão ser a aldeia Calapalo, Ilha Grande e a aldeia Auí. Vamos ter já aviso também, caso algum indígena não tenha entrado em contato reclamando disso. Alguns indígenas não transferiram os seus títulos para esses locais. Por conta disso, foram criadas 2 linhas das aldeias Ilha Grande e da Calapalo para vir para a cidade, para levar esses remanescentes aí. Então, caso algum outro indígena já esteja nessa situação, peço que entre em contato com o cartório eleitoral, que nós orientamos sobre horário essa questão, porque esse ônibus vai sair cedinho das aldeias, tá? Porque a ideia é tentar voltar na hora do almoço já para casa, para ninguém ficar aí chegando à noite nas aldeias. Fora isso, transporte nas aldeias. A gente cortou basicamente praticamente todas as linhas que tinham das aldeias para cá, mas a gente tem algumas linhas internas de algumas aldeias para os locais de votação. E na aldeia Ilha Grande também, por ter várias aldeias que só chega de rio, aí nesse local a própria Justiça Eleitoral ela disponibilizou um combustível que vai ser distribuído conforme uma forma pré-definida já com a comunidade indígena, já antes mesmo das eleições e já avalizada pelo tribunal, e vai ser feito trajetos específicos de trazer os eleitores e devolver para algumas aldeias que chegam por rio. Esse vai ser o único trajeto fluvial fornecido pela Justiça Eleitoral. Nos outros locais indígenas vão ser apenas linhas comuns aí de ônibus. No interior também vamos ter algumas linhas de ônibus também, elas já vão ser divulgadas, eu vou encaminhar aí para os jornais ainda hoje, que a gente vai publicar o edital atualizado. E fora isso, a gente tem a questão de algumas fazendas que elas estão se cadastrando, e caso você seja responsável por uma fazenda que tem interesse de trazer os eleitores para cá no domingo, peço que entre o quanto antes em contato com o cartório eleitoral, porque no domingo só pode transitar ônibus de transporte coletivo comum, que não é o caso aqui em Querência, ou ônibus autorizados pela Justiça Eleitoral. Então estamos fazendo esse credenciamento para ter um controle, para evitar aí a questão do transporte regular de eleitores. Eleitores de Querência, eu cumprimento, né, todos. Eu digo que se eu puder dar um recado, eu digo que votem com a sua consciência, né? Não aprovem violência em hipótese alguma, não aprovem condutas ilegais, criminosas, né? Eu acredito que a paz social, eu acredito que a consciência é sempre o melhor caminho, e todos vão votar nos candidatos preferidos, e a nossa função aqui é que o processo eleitoral ocorra de uma maneira lícita, segura, confiável, e que tudo dê certo e que a eleição seja um sucesso. Não é a nossa primeira eleição, já participamos de várias, e eu acredito, inclusive com o apoio, né, de Deus, que não será diferente dessa vez. A eleição ela ocorrerá de maneira tranquila e com a sua lisura igual a todas as outras.